Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o DCC 070, Organização de Computadores. Isso aqui é uma aula de resolução de exercício. Eu vou fazer a lista de um dos períodos, né, lista do ensino emergencial remoto. Então vamos lá. Uma equipe de engenheiros está desenvolvendo um novo processador com as seguintes características: clock de 3 GHz e CPI igual a 1,5. Então, durante a fase, ou uma das fases de desenvolvimento, um benchmark foi executado em 10 segundos neste novo processador. A equipe de desenvolvimento não ficou satisfeita com os resultados, visto que o principal concorrente executa o mesmo benchmark em 8 segundos. O chefe da equipe propôs uma alteração na arquitetura para tentar reduzir o tempo de execução do benchmark para 7 segundos, mas isto levará a um aumento de 20% no CPI. Essa alteração também demandará o aumento da frequência do clock. A alteração proposta não requer alteração no software que será executado no processador. Um dos membros da equipe argumentou que o dissipador de calor do processador não será capaz de suportar o calor dissipado caso o novo clock passe de 4,5 GHz. Calcule o novo clock do processador de modo a determinar se a alteração proposta no projeto poderá ou não ser adotada. Bom, o enunciado é um pouco longo, né, mas o ponto aqui é a gente entender que o que a gente tem que calcular, né, o que nós temos e o que nós precisamos calcular. Nós temos algumas informações, né, a gente tem a frequência do nosso clock atual, temos o CPI atual e sabemos que esse benchmark, né, que é uma aplicação usada para avaliar o desempenho do processador, foi executado em 10 segundos, quando o clock é de 3 GHz e o CPI é igual a 1,5. Só que eles não ficaram satisfeitos porque o tempo de execução é maior do que o concorrente. Então eles querem reduzir esse tempo de 10 para 7 segundos. Só que fazendo isso, aumenta o CPI em 20%, né? E a gente também aumenta o clock. Aí o ponto é, será que esse aumento de clock, né, esse novo clock passa de 4,5? Se passar de 4,5 GHz, eu não posso implementar porque o dissipador de calor não vai ser capaz de suportar o calor dissipado. Se for menor, a gente consegue implementar. Então a pergunta é qual é o novo clock? Qual é o clock dessa máquina? E aí, o que a gente pode fazer? Né? A gente pode usar a fórmula do desempenho, né, para esse propósito. Né? Então a gente sabe aqui, né, de antemão, eu vou colocar aqui, né, que o CPI, vamos chamar de novo, com essa nova modificação proposta, vai ser o CPI antigo vezes um aumento de 20%. Né? Então, vezes, se está aumentando, então eu vou multiplicar por 20%. Então, vai ser 20% a mais. Então, o CPI antigo era 1,5. Eu vou aumentar em 20%. Então, esse meu CPI vai passar para 1,8. Então, essa é a primeira informação que a gente tem aqui. Deixa eu ver aqui, 1,8. Bom, com o novo CPI, será que a gente já consegue só com ele descobrir qual é o novo clock? Então, qual é a fórmula? Né? Tempo de execução é igual total de instruções vezes CPI vezes o tempo do ciclo de clock,
Só que o tempo do ciclo é inversamente proporcional ao a nossa frequência de clock, que é o que a gente quer descobrir, né? Então aqui, instruções vezes o CPI dividido pela nossa frequência. A frequência do clock, né, é o que a gente quer descobrir. Então, vou jogar a frequência para lá, vou chamar simplesmente aqui de F, tá? F do clock. Então, vou jogar a frequência para cá, o tempo passa dividindo. Então, tempo, instruções, vou chamar só de inst, tá? Para não ficar muito apertado aqui, vezes o CPI. Ora, o CPI novo é 1.8, eu tenho. O tempo de execução, eu quero que ele passe para 7 segundos, não é isso? Então, eu também tenho. Mas o total de instruções? Então, eu tenho o CPI, né, nessa máquina nova, vai ser 1.8. Eu tenho o tempo, que eu quero que minha aplicação seja executada em 7 segundos. Mas qual é o total de instruções? Será que eu caí numa cilada aqui, eu não consigo calcular? Bom, na verdade é simples, né? Porque no início eu falei que a máquina de 3 GHz com CPI 1,5 executa uma aplicação em 10 segundos. E eu falei que a gente iria fazer, ou que a equipe, né, faria uma modificação, mas que essa modificação não vai alterar o software. Então, a quantidade de instruções vai ser igual. Então, o que eu posso fazer? Se a quantidade de instruções é igual, eu posso usar os valores do antigo para descobrir o meu total de instruções. Então, eu posso descobrir o meu total de instruções, que permanece igual. O meu total de instruções vai ser igual ao tempo de execução dividido por CPI vezes o tempo do ciclo. Ou, já que eu não tenho tempo de ciclo, eu tenho a frequência, né? Então seria tempo vezes a frequência. É inversamente proporcional, né? Então, qual é o meu total de instruções? O meu total aqui que não muda. Deixa eu só marcar aqui as que a gente está calculando, né? Então, qual é o meu total de instruções? Eu tenho tempo de 10 segundos, então 10 segundos. A frequência do clock é de 3 GHz, né? 3 GHz, 10 segundos. E o meu CPI antigo, que é igual a 1.5. Então, com isso, a gente tem como calcular o nosso total de instruções, né? A gente sabe que 1 GHz é 10 elevado a 9. Né? Então, eu tenho 10 segundos vezes 3 vezes 10 a 9. Então, 3 vezes 10 a 10. Esse 10 multiplicando por esse 10 a 9 vai ficar 3 vezes 10 a 10 dividido por 1,5. Então, 3 dividido por 1,5, a gente vai ficar com 2. 2 vezes 10 a 10 instruções. Então, 2 vezes 10 a 10 instruções. Sabendo agora o número de instruções, o que a gente faz?
a gente substitui aqui na fórmula. E a gente já tem como encontrar a frequência nova. Então, a frequência de clock, continuando lá, a frequência de clock da máquina nova vai ser total de instruções vezes o CPI dividido pelo meu tempo de execução. Então, a gente vai fazer aqui 2 vezes 1.8, 3.6. 3.6 dividido por 7. Então, aqui a gente vai ficar com 50. Deixa eu fazer aqui 5,14, né? Então, fica com 5.14 vezes 10 a 9. Então, 5.14 vezes 10 a 9. Estou usando uma calculadora aqui enquanto eu estou falando com vocês, só para ter certeza, né? 5.14 vezes 10 a 9, ou seja, 5.14 GHz. Então, se eu for aumentar o meu CPI em 20% para eu executar minha aplicação em 7 segundos, o meu clock tem que ter 5.14 GHz. Então, como novo clock é maior que... Qual era o limite lá? 4.5. Não podemos implementar a alteração proposta. Ela é inviável, né? Já que vai sobreaquecer a proposta, já que vai sobreaquecer o nosso processador. Então vejam que assim, a questão em si era relativamente simples, né? É só fazer o uso da equação lá do desempenho, né? Instruções, ou tempo de execução é igual ao total de instruções vezes CPI vezes o tempo de ciclo, ou de maneira análoga, né, como tempo de ciclo é inversamente proporcional à frequência. Tempo é igual a instruções vezes CPI dividido por frequência, e a gente consegue resolver essa questão. Bom, então era isso nessa questão. Até uma próxima.